muito grande estar aqui hoje à tarde com vocês, né, como atividade integrante da programação de acompanhamento, né, de desenvolvimento da Casa Tato 2, né? Então, eu pude ter esses momentos de interlocução diretamente com a Cris Canetti e com a Márcia Gadioli, nesse período que é dividido entre uma conversa direta e individual que tivemos, né, com ambas separadamente, e depois numa dinâmica em grupo, junto aos participantes da Casa Tato 2, e hoje, então, tem o terceiro momento da nossa atividade dialógica, que é esse encontro, para que eu possa falar um pouco dos meus projetos, da minha trajetória, mais especificamente, né, na parte final e mais importante, falar justamente sobre o trabalho, para que a gente possa comentar e conversar sobre o trabalho da Cris e da Márcia. Bom, primeiro, eu queria agradecer o Tato aí e toda a equipe por ter participado, está participando ainda da Casa Tato. Dar boa tarde para todo mundo que está aí assistindo, que está nos assistindo. Estou me sentindo muito honrada com a presença de vocês. E, assim, mais ainda porque o Márcio... nossa, tendo o Márcio, um curador como o Márcio Lei no meu portfólio, assim, nossa, estou assim, me achando, né, Márcio? Então, é muito gostoso poder aprender como é que o outro vê, né? Como é que o outro te vê, como é que o outro lê o seu trabalho. Nossa, o nosso encontro, Márcio, foi muito legal, já estou te agradecendo assim de antemão. Então, eu vou contar um pouco a história para vocês de como... do que eu faço, né? Eu vou começar no meu portfólio lá por baixo, na verdade, no início da minha trajetória, que é o seguinte: a Amazônia é um lugar que eu já fui umas 10 vezes nos últimos 20 anos. E o engraçado é que eu não estou conseguindo subir aqui o arquivo. Subiu. O interessante é que eu fui nos últimos 20 anos para a Amazônia, mas eu fui me tornando artista plástica faz uns 12 anos. E quando eu comecei a pintar, desenhar, tudo isso, eu aprendi a desenhar, eu comecei a sentir uma angústia muito grande dentro de mim, porque eu queria entender o papel do artista e o papel da arte na sociedade. Eu estava me sentindo muito sozinha, porque eu achava que aquilo não podia ser só para mim, ser só para o meu ego. Eu pintava para mim, ai, que legal, mas o que eu faço com tudo isso, né? Eu acredito que colegas aqui que estão aqui também devem ter sentido mesmo. E aí eu comecei a frequentar ateliês de alguns artistas já consagrados, a fim de entrar um pouco mais nesse universo, entender um pouco mais o que é arte, o que é o processo criativo, qual que é o meu papel no mundo. Eu sou artista, não sou. Comecei a estudar filosofia, enfim, eu comecei a entrar mais a fundo no meu processo, no meu trabalho. Então, o que foi muito curioso é que depois que eu fui me tornando artista plástica, eu já tinha ido para a Amazônia, mas quando eu retornei para a Amazônia como pintora, como artista, eu tive uma explosão, uma experiência visual muito mais intensa do que eu tinha tido nas primeiras vezes que eu fui. E eu acho que porque quando eu voltei para a Amazônia, como já pintora, como artista, eu já tinha um olhar mais apurado, eu tinha visto muita coisa, eu tinha estudado muita coisa. Então, eu tive uma experiência visual, de matéria, de sombras, de cores, que aquilo me tomou. Então, quando eu voltei para São Paulo, de algumas das viagens, eu colhi muitas fotos, muitos materiais. E aí eu fiquei mais ou menos uns 3 anos pintando sobre a Amazônia, sobre a experiência, essa experiência que eu fui impregnada dessa imensidão da mata, desse silêncio, do vazio, das trevas da mata, me tomaram. Então,
eu vejo hoje que eu pinto e o que me move é essa experiência que eu tenho meio que corporal, até quando eu estou na natureza, eu quero trazer essa experiência de natureza para os meus trabalhos. Eu quero criar, eu crio um mundo, como se fosse a minha floresta, e eu quero oferecer essa floresta para as pessoas, através dos meus quadros, das minhas pinturas, das minhas gravuras. Então, o processo, e isso acontece também com a dança. Então, a dança e a natureza são coisas que me interessam muito. Eu sempre dancei, sempre fiz jazz, quando era pequena, enfim. Eu vivia de ponta cabeça fazendo estrela na minha casa. Então, eu tenho vários momentos que eu fiz até algumas performances na mata, que agora eu estou editando esses vídeos para também integrar o trabalho, integrar meu trabalho. E eu tenho uma série também que é da dança, que está na minha trajetória. Então, eu vou começar a mostrar para vocês os trabalhos e a gente vai caminhando. Então, essa foto aqui... E eu trabalho bastante com fragmentos, e não sei porquê, mas eu vou fragmentando as imagens, então vocês podem ver aqui que tem uma foto e uma sobreposição, e eu vou um pouco fragmentando as coisas. Aqui é um desenho. Não sei se eu vou ter que mostrar todos os trabalhos, Márcio, eu não sei se você quer mostrar, se a gente vai fazendo um bate-bola, não sei muito bem. O que você acha? Eu acho que você pode... Fica com parcialidade que a gente vem conversando, sabe, Cris? Eu acho que é uma boa combinação de temas e conteúdos para a gente conversar aqui junto com o grupo participante. Tá, então eu continuo, porque falhou um pouco a sua fala. Eu continuo e aí, quando você quiser, você entra. Sim. Tá. Então, eu fiz muitas experiências, eu chamo de experiências pictóricas, né? Porque uma hora eu vou para o carvão, para a colagem, para o papel, e aí eu vou para a tela, e eu coloco o carvão, eu coloco o nanquim, eu vou misturando os materiais a fim de reproduzir essa experiência matérica que eu tive quando eu estava lá na mata. Porque eu enxergo muito essas sobreposições, né? Quando você está dentro de uma mata, essa diferença de temperatura ou de luz, eu estou dentro da mata, lá fora tudo é claro, enfim. Eu coloquei aqui, Márcio, eu não tinha te mostrado ainda, eu coloquei essa foto aqui dessa exposição da minha primeira individual, para as pessoas terem uma noção do tamanho dos quadros, né? E do contraponto, da oposição entre um e o outro, da escolha de cores, enfim, todos são muito grandes, então por aqui dá para ter uma ideia dessa primeira fase da Amazônia. Aí depois eu passei para uma fase dos corpos, porque a dança está presente em mim, então eu acabei fazendo esse enorme painel, ele tem uns 10 metros, mas também eu acho que tudo está dentro do meu processo criativo, porque quando eu comecei a fazer, eu não pensei que eu ia fazer um painel de 10 metros, eu fiz o primeiro, aí eu pus o primeiro do lado do segundo, e assim eu fui criando e foi acontecendo. Então, eu também acho que o processo criativo, ele é muito aberto. Você começa de um jeito, mas você não sabe como você vai acabar. E aí que eu acho que é o interessante, é você se entregar para esse processo. Então, aqui foi a mesma coisa. Eu comecei depois eu fui juntando um com o outro, e ele se formou um painel, numa época que eu estava vendo o corpo humano, eu estava vendo de novo a fragmentação, e aí eles se juntaram, né? Então, aqui é uma fase que eu estava vendo os corpos dentro da água. Márcio, eu não sei se eu estou indo bem, se eu estou sendo muito... Estou falando com muitas particularidades, eu tenho que falar mais no geral. O que você acha? Me dá uma luz, Não, você está indo bem, você está falando sobre o seu trabalho, o que te manteve, né? Num período de 10 anos, assim, de quando você começou a trabalhar com imagens da Amazônia até os dias de hoje, no seu portfólio tem uma presença de Amazônia numa ponte do tempo de 10 anos. Isso é relevante, né?
Então, assim, toda essa visualidade que a gente alcança de raízes, cipós, esse poder do impacto, né, da paisagem natural, que é tão forte sobre o nosso olhar, e esse imaginário que você evoca pelo Rio Negro, né, da última vez que você fez uma visita, uma viagem à Amazônia, né? Esses emaranhados, esses rolos que a gente sabe é a vegetação amazônica, que é tão característica, formada por cipós, né? E esse ideal da natureza e do romantismo, só que quando a gente tem uma natureza tão exuberante, tão pontiaguda, que também a gente assim descobre novos elementos, né, para essas representações. Eu acho que é disso que você está falando, e você está falando também de que, nesse período da descoberta da Amazônia, e como a Amazônia reverbera no seu trabalho, você teve períodos de formação com mestres, né? Assim, Evandro Carlos Jardim, Carlos Fajardo. Então, tudo isso conta para que a gente possa alcançar de uma maneira mais abrangente a tua produção, né, Cris? E essa relação que você menciona aí também com que entrar na mata é como se fosse um túnel, e esse túnel, às vezes, é, é permeado por esses movimentos da dança, do qual te interessam também, sabe? Essa relação dos corpos em movimento que você apresenta nos espaços, principalmente com seus polípticos, sabe? Esse corpo-paisagem, acho que a gente está falando de corpo-paisagem, de corpo-pintura, né? É verdade. É que você tem mais especificamente experiência plástica a partir de incursões amazônicas, né? Sim, sim, e na Mata Atlântica também, claro. E essa coisa do corpo que é paisagem, tem uma coisa até que eu percebi, assim, fazendo esse processo da Casa Tato. Tá vendo essa foto aqui que a pessoa, enfim, tem uma coisa de tamanho, né? Então, eu pus essa foto justamente para as pessoas entenderem o tamanho da tela. E eu sinto que quando eu estou em processo, eu estou pintando, meio que a articulação vem daqui, sabe? Vem do ombro, não vem do punho nem do cotovelo, né? É uma coisa meio performática até, sabe? É como se eu realmente eu tivesse um embate físico com a tela, e a tela é de grande dimensão, e não sei, é uma coisa assim muito forte, parece que eu quero realmente, através aquela coisa que me impregnou fisicamente, né? Essa experiência física de estar na mata, de estar na natureza, eu quero passar, mas numa dimensão grande, porque é tudo muito grande, né? Na Amazônia, na mata, enfim, é tudo muito, muito, muito exuberante. E tem um sentimento também de pertencimento. Então, eu não vejo a paisagem eu aqui e a paisagem lá, eu me vejo na paisagem. Eu sinto uma conexão como se eu fizesse parte do todo, como se eu fosse como se eu fosse, não, né? Nós somos natureza. Então, só que para mim, quanto mais eu entro nesse processo de voltar para a natureza, de pintar e de fazer essa reprodução, eu vou sentindo cada vez mais forte uma coisa só. Então, eu fiz alguns. E aí eu fui percebendo que eu fui fazendo alguns vídeos de performance na mata, e eu tenho todo esse material que agora eu vou começar a editar e colocar para fora, enfim. Aqui tem essa exposição, outra individual, então aqui já eram menores os quadros, mas eu relacionei com aquelas fotos lá, tá vendo? Tem 3 fotos aqui pequenininhas. Então, todo momento eu vou tentando costurar o meu trabalho, aquele do começo com o de agora, é meio que fazendo um fio condutor, assim, sobre o que eu estou falando, né? E aí, nesse momento aqui, eu já estava mais dentro da mata, eu estava nos troncos, aí eu pus até esse trabalho aqui que você nem tinha visto, para mudar um pouco, senão sempre a gente, né? E aí é bem um zoom do tronco, e aí virou um abstrato, né?
quase que uma experiência mesmo de sobreposições de camadas, e enfim. E aí, é uma fase que eu estava fazendo as folhas, eu tenho alguns vídeos de folhas no chão que eu fui andando na mata, e aquilo também eu fui entendendo as camadas, as sobreposições, então também eu quero contar um pouco disso nas telas. Cris, como é que eu estou de tempo? Ou Carol, não sei quem está Não, vendo. eu estou acompanhando, a gente tem ainda 15 minutos. Ah, tá bom. E aqui, essa fase que eu fiz uma residência artística. Aqui, deixa eu só contar para vocês, já que tem 15 minutos. Aqui eu fiz esses trabalhos lá na Caseiro Residência. Não sei se você conhece, Márcio, que é ali em Resende, no Rio. Chama Caseiro. Não visitei ainda, só escutei falar a respeito. Então, é uma residência artística no meio do Parque Nacional de Itatiaia, é maravilhoso. E então eu saía para a mata, né, e ia colhendo, enfim, eu ia colhendo material e levava a tela para o meio da mata. Essa tela é pequena, é 70 por 50, então eu levava o cavalete, o material todo, e essa fase aqui de troncos eu fiz lá. E essas outras telas compridas aqui eu fiz numa residência artística, onde eu fui convidada pelo... Alguém está com o som aberto, né? Eu acho, não sei, está tendo um ruído aí. Então, eu fiz uma residência artística na Alemanha, onde eu fiquei 20 dias numa cidade no meio perto de Hannover, né? Como eu já te contei. E todo dia eu ia para a floresta de bicicleta, porque eu tenho essa necessidade. E aí surgiram esses trabalhos de troncos compridos, que até, Márcio, a gente conversou de uma forma uma forma diferente de expor. Sabe que eu pensei, depois que a gente conversou, eu pensei, por exemplo, em pôr uma tela contra outra, né? E fazer pendurada no meio da sala. Então, por exemplo, tem essa aqui e essa outra, entendeu? Então, poderia ser uma situação que as duas estão umas de costas para a outra e pendurada no teto, e aí a pessoa passa e entra, como se realmente fosse um tronco de árvore no meio do espaço positivo, entendeu? Pode ser uma maneira. Fala um pouco disso que você me falou, dessa coisa meio dessa coisa do espaço que você tinha me falado, eu achei tão legal, foi tão importante que você me falou, de como tomar conta. Eu gostaria de relembrar que quando você inclui a escala humana, né, nos seus registros fotográficos com visitantes participantes, que é essa dimensão da escala humana que a gente tem com a natureza, quando, por exemplo, a gente está de frente a uma Vitória Régia imensa, sabe? E a gente vê que a gente é menor, proporcionalmente a gente é menor do que a Vitória Régia. Então, essas influências de escala que você traz da Amazônia para o seu trabalho, né? E que também tem a ver com a observação das marés, né? Das cheias, das vazantes, que os rios também apresentam variações de cheias e vazantes, como o Rio Negro, por exemplo, que é um rio tão caudaloso, tão vasto, né? E sim, me interessa também essa questão da serialidade, né, dos polípticos, dessa espacialidade que você encontra para esses trabalhos seriais, né? Então, assim, como você trabalha a propósito da condição espacial, né? A propósito do espaço, dessa espacialidade que você vai encontrando. Pode mostrar essas imagens dos polípticos montados em relação à própria espacialidade, Cris? Ah, está num outro arquivo. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Não, mas é esse né? Tem. Tá. Então, assim, dá para se ver que esse movimento, né, gerado na retina a partir desse modo de exibição
tem a ver com essas influências que você menciona que aparecem no teu trabalho, né? O movimento, o corpo em movimento como se fosse na dança, mas também esses lugares da natureza aonde o movimento surge a partir do vento, de como as árvores se movem, de como a gente adentra esses túneis, que são esses caminhos, essas trilhas na mata, né? Tem essa apresentação, essa exibição do qual te interessa, né? Que são esses modos de exibição que respondem a condições espaciais únicas, dadas, específicas, né? E tem também aquele outro políptico. Pode mostrar aquele outro políptico, como você exibiu, que ele é de quina, de encontro de paredes? Sim, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vai falando aí que eu vou tentar. Outro políptico, talvez. Tem esse aqui, né, que é uma montagem, e tem essa, não sei se aqui por aqui dá para ver. Eu não sei se eu consigo abrir o arquivo aqui no meu Word, não sei como é que eu faço isso. Que pena, peraí. Eu não sei como é que eu minimizo essa janela aqui. Não, vamos voltar lá naquele políptico, então. É que eu achei que a outra imagem também constasse do portfólio, porque eu lembro, eu anotei, você me mostrou. É aquela imagem que esse material aqui, ele estava de quina, né? Isso, aquele no encontro das paredes, sim. Ô, Cris, como é que eu faço para mudar de arquivo? Por exemplo, eu saio daqui e vou para outro lugar. Você tem que descompartilhar e depois você tem que descompartilhar e pegar o outro arquivo e abrir e compartilhar de novo. E você também passou por períodos de formação, né, Cris? Com o Sérgio Fingerman, Pasta, Escuri, né? E de alguma maneira essas participações em grupos de estudo e de prática foram te influenciando, te formando, te desenvolvendo, né? Sim. E a tua passagem, eu acho que foi... A tua passagem também, a tua presença também com o grupo Pigmento, né? O diálogo que você pôde desenvolver a partir dali. Eu acho que são dados importantes assim dessa tua trajetória em relação à própria leitura de portfólio, né? Porque é o que a gente percebe, assim como caminho, né? Biográfico artístico. Sim. É verdade, eu não tinha, estava esquecendo disso. Eu acho que o acompanhamento de mestres é fundamental para a formação, sem dúvida. E acho que eles todos, sabe, essa coisa de você ter um fio condutor do trabalho, acho que isso é muito importante. Eu acho que essa coisa de você poder ter com quem ter o interlocutor, então você traz o seu processo e aí você reflete sobre ele. Então, tem trabalhos que, por exemplo, eu fiz e que depois de algum tempo você volta para acabar ele, não necessariamente ele precisa ser acabado naquele momento. Então, eu acho que a interlocução de você ter eu tive várias pessoas, então o Jardim tinha um olhar, né, onde eu fiz a gravura em metal, e eu acho que eu fui aprimorando o meu olhar, né? E você aprimorando o olhar, aprendendo a ver outros trabalhos, você consegue se apropriar para você poder caminhar com o seu próprio trabalho, né? E, Cris, descompartilha essa tela, vamos voltar então no portfólio. Tá, eu estou no portfólio, eu não saí. Aí eu estava aqui... Então, mas a gente não visualiza, Alemanha, porque você compartilhou o seu e-mail. Que tem o e-mail portfólio para curadores. Aí você tem que abrir o portfólio, descompartilha essa tela, abre o portfólio. Da maneira que estava aberto. Eu não sabia que eu estava aí, desculpa. Tá. E-mail. E abre o Google Drive. Ai, meu Deus. Não, respira. Aqui. Tá, pronto. Deixa eu ver. Isso, aí. Tá. Então, aqui eu estava... Então, isso aqui é minha série mais recente, tirando aqueles vídeos que eu te mostrei, né, Márcio, aqueles pequenos da cara, do olho, que não estão aqui.
eu fui fazer uma residência artística na Alemanha, e aí foi acontecendo esses trabalhos de troncos, e aí eu comentei da gente de fazer expor eles um contra o outro, não como uma pintura tradicional, virar quase que uma pintura barra instalação, não sei se é assim que chama. E essa fase aqui de trabalhos é uma fase que eu estou, onde eu preparo a tela inteira, divido ela no meio e eu trago coisas opostas. Então, aqui tem 2 troncos, mas não necessariamente são do mesmo lugar. Então, eu tiro um pedaço é como se eu fizesse também de novo, um fragmento da árvore de um lugar e do outro, e junto. E na hora que eu junto, eu não estou buscando a harmonia, eu estou buscando realmente uma tensão entre essas 2 partes, eu estou buscando, às vezes, uma tensão ou até uma coisa que eu acho que tem uma força entre, né? Então, por isso que essa série chama Entre. Eles podem se expulsar ou se juntar, né? Então, eu acabei essa fase, e aí eu tirei essa foto aqui, que dá para ver, eu estou aqui para ver o tamanho dos trabalhos, né? Então, eles conversando entre eles, pensando até numa possível futura exposição. Então, eu quis colocar eles assim para a pessoa poder visualizar mais de novo. Então, de novo, o corpo, né? O tamanho das telas, eu trouxe eles de novo para a mata. Então, eu gosto de levar o trabalho de novo para a mata, para ver como que, se ele se integra, né? Se aquela recorte que eu fiz da mata, eu estou devolvendo para aquele ambiente o meu olhar, é um pouco por aí, eu acho. Sim, e também eu lembro bastante de quando você mencionou na nossa interlocução de que, como você estava interessado em neurolinguística, que você também participou, exercitou, né, uma prática de desenho para fortalecer o lado direito do cérebro, né? Essas aulas que você fez com o Dalton de Luca, isso também foi um dado interessante por conta de você trazer um interesse neurolinguístico para a sua produção, para o seu exercício artístico, né? E isso foi bem presente, assim, ficou bem marcado na minha memória também dessa nossa primeira conversa, quando a gente conheceu e teve esse contato mais voltado para uma interlocução direta, né? Sim. Ai, que interessante. Inclusive, eu acho que esse caminho do desenho para o lado direito do cérebro, ele é muito libertador, né? Porque você esquece o objeto que você está desenhando e você vê o risco em relação a outro risco, então você vê se são 2 paralelas ou eles se cruzam, e a coisa vai nascendo. E o desenho cego também é maravilhoso, né? Que você não olha porque você está desenhando. Isso é muito antigo, né? Os pintores, sei lá, da Renascença faziam já desenho cego. Então, é uma coisa que eu faço muito, eu pratico muito. E eu fiz até uma live, tá no meu Instagram, com uma neurocientista, que é uma pessoa que é uma amiga minha, que a gente conversa muito sobre arte, a gente fala de semiótica, a gente fala desse efeito do observador da primeira infância, sabe? Eu acho que o artista, ele sempre está vendo aquilo como se fosse uma coisa inaugural. Então, você está caminhando, de repente você vê uma sombra, e aquilo é aquela sombra daquela árvore, e aquilo te impregna, aí você fala, nossa, quero voltar para casa para reproduzir isso, né? Então, eu acho que essa coisa da primeridade, acho que o termo é esse, essa coisa da primaridade, que sempre você está com a gestalt aberta e pronto.